Olá, pessoal. Eu sou Ailton de Oliveira. Eu e minha esposa Júlia somos pastores de jovens casados lá na Igreja Presbiteriana do Pichincha, sob a direção do reverendo Fábio Castro, que é o pastor da igreja. Hoje nós vamos meditar no texto que está no livro de Joel, capítulo 2, versos de 23 a 25. Vamos ler? Lá diz assim: Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer, como outrora, a chuva temporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador. O meu grande exército que enviei contra vós. Joel capítulo 2, versos 23 a 25. No dia 26 de junho de 2020, os jornais noticiaram uma nuvem de gafanhoto que invadiu as áreas agrícolas da Argentina. Uma grande nuvem de 20 quilômetros quadrados de extensão que se locomovia a 150 quilômetros por dia. Isso significou uma ameaça à economia do país e também o abastecimento de milhares de famílias que dependem do alimento do campo e também os animais que vivem no campo. Enquanto isso, o governo brasileiro tomou providências, traçou um plano de pulverização desses insetos através de aviões, caso eles invadissem o território nacional. Quando esse termo gafanhoto ele aparece com tanto destaque na mídia, o povo evangélico se sente provocado, porque esse termo automaticamente nós associamos à oitava praga do Egito, também associamos as várias citações no Antigo Testamento que falam sobre gafanhoto e seu significado, mas eu fico impressionado como alguns teólogos têm tanta coragem de colocar em risco a sua própria reputação quando associam o fenômeno dos gafanhotos na Argentina a sinais da segunda vinda de Cristo e enchem o YouTube de vídeos fazendo comentários muito comprometedores. Então, assim, eu confesso que existe dentro de mim um sentimento irracional até de que isso seja mesmo um sinal da vinda de Cristo, porque nós queremos que Cristo volte. Então a gente força a barra para acreditar que realmente seja um sinal apocalíptico. Mas, a princípio, temos que entender que é um acontecimento natural. Os gafanhotos, eles vêm e eles passam. Na primeira parte do livro de Joel, o profeta ele menciona uma grande nuvem de gafanhoto que nunca se viu, que devorou muitas plantações do povo e deu grande prejuízo. Entretanto, Joel sabia que não se tratava, nesse caso, de um simples acontecimento natural, mas ele sabe que o povo tinha um compromisso com Deus, mas tinha se voltado as costas para Deus, não reconhecendo que Deus era o Senhor e sustento de toda a nação. Então, o profeta ele identifica como aquele acontecimento um chamamento de Deus para que o povo fosse corrigido, para que o povo atentasse para Deus e se arrependesse de seus pecados e voltasse para Deus. Então o profeta ele aponta uma solução, uma saída que era todos se voltarem para Deus, todos se arrependessem e se convertessem ao Senhor. O termo utilizado muitas vezes no Antigo Testamento pelos profetas, que se chama Dia do Senhor, ele tem um significado diferente do que é para nós. Hoje, o Dia do Senhor, ele significa para nós a volta de Cristo. Mas no Antigo Testamento, na época dos profetas, o Dia do Senhor significava um juízo, o juízo de Deus sobre a terra.
o juízo de Deus sobre o seu próprio povo e o juízo de Deus sobre os outros povos. Ou seja, Deus utilizava os outros povos, os inimigos de Israel, para subjugarem Israel, para escravizarem, para trazer o castigo, o juízo de Deus sobre eles, para corrigir o povo, para abrir os olhos do povo e mostrar que eles estavam no caminho errado, para acertar o caminho do homem. E também Deus usava as suas próprias providências contra aqueles que faziam mal ao povo de Deus. Ou seja, Deus corrigia tanto o seu próprio povo como os inimigos de Israel. Porque isso o profeta chama de o dia do Senhor. Então Deus, ele era e sempre foi para o seu povo a prosperidade e também um declínio, pois todas as coisas passam pela vontade de Deus, pelos planos divinos. Havia ali um grande esquema divino. Por falar em esquema, eu não sei se vocês lembram do desenho Vida de Inseto. Tem ali um personagem muito interessante, que é o Hopper, é o líder dos gafanhotos. Os gafanhotos, eles vieram sobre o formigueiro e escravizaram as formigas. E as formigas, elas tinham que preparar os alimentos para que os gafanhotos chegassem e comessem. Na vida real, como acontece esse fenômeno? Os gafanhotos, eles vêm e comem toda a comida das formigas, mas na natureza as formigas, elas precisam da presença dos gafanhotos, porque o próprio autor do desenho, ele mostra essa realidade, que a presença dos gafanhotos ali, por determinado tempo, afugentava outros insetos maiores do que as formigas, que representavam um perigo muito grande à vida do formigueiro. Então, é o ciclo vital, era o equilíbrio ecológico. Mas, em determinado momento, um dos gafanhotos ele tenta convencer o líder, que é o Hopper, que eles deveriam deixar as formigas em paz e ir embora. Mas o Hopper fala para eles assim, ele convence, né? Ele é muito incisivo, ele diz, nós temos que ficar aqui por causa do esquema. O esquema é o ecossistema que nós podemos entender, né? Então ele diz que nós precisamos ficar aqui porque o esquema é esse, a ordem natural da vida é essa. As formigas, elas precisam continuar preparando comida para nós, o nosso alimento, e nós precisamos proteger a vida do formigueiro, e elas continuarão existindo e continuarão trazendo alimento para nós, e a vida segue. Era o grande esquema do desenho animado, que retrata uma realidade de uma forma mais infantil, de uma forma criativa, muito interessante. E pensando em esquema, pensando em ordem, pensando em equilíbrio, quando a gente leva essa questão do gafanhoto, o grande esquema da vida para a nossa vida profissional, nós entendemos que o mercado também é assim. São uns subjugando outros, são uns governando outros. As empresas maiores, elas carregam as empresas menores dependem das maiores e as maiores precisam da atividade das menores. Mas às vezes esse equilíbrio, essa cooperação comercial que é saudável, ela sai um pouco de controle e pesa um pouco para uma das partes. E quando a gente perde, a gente sente dificuldade no trabalho, na nossa vida profissional, nós chamamos isso de o gafanhoto. Nós fomos assolados pela ação do gafanhoto. Mas nós precisamos entender que os gafanhotos passam, as fases da vida, elas passam, as coisas, os momentos difíceis, eles nos assolam, nos prejudicam, nos assustam, mas eles passam, porque os gafanhotos passam. Já a partir do capítulo 2, o profeta Joel começa a mudar o seu discurso e falar de esperança. Ele fala sobre a chuva temporã. A chuva temporã é aquela que vem antes da época das chuvas. É aquela que prepara o terreno. E ele diz que Deus nos dará essa chuva temporã. Fala também que Deus nos dará, depois que passar essa fase do gafanhoto, essa fase difícil que estamos atravessando, Deus nos dará também a chuva sarôdia.
que é a chuva que vem depois, que é aquela chuva que permanece após o período das chuvas. O profeta também diz que haverá fartura de trigo, de vinho e de azeite. O profeta muda o seu discurso triste para um discurso de esperança, para um discurso de maturidade, para um discurso de pessoas que reconhecem que a fase difícil ela vai passar, que os tempos difíceis eles vão mudar, que novas expectativas se abrirão diante de nossa caminhada. Porque os gafanhotos, eles passam. Então, o que devemos pensar? O que devemos acreditar se estamos atravessando o tempo do gafanhoto? Se os gafanhotos estão sobre nós? Se os tempos estão difíceis? Nós temos que crer, irmãos, que Deus restituirá os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo gafanhoto destruidor e pelo gafanhoto cortador. Então, alegrai-vos, regozijai-vos no Senhor, porque Ele nos dará o sustento na medida justa. Assim diz o profeta, assim diz a palavra de Deus, e assim devemos acreditar. Que Deus te abençoe. Amém.